Olá, sejam bem-vindos ao canal Malandro é aquele que sabe o que faz. Hoje nós falaremos sobre as leis herméticas. Então, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar para que esse conteúdo atinja cada vez mais pessoas. Conto com a ajuda de vocês. Então, hoje, né, nós vamos falar sobre as leis herméticas do livro O Caibalion. Então, o Caibalion ele foi publicado em 1908 por três iniciados anônimos, que apresentam os ensinamentos da filosofia hermética, atribuída a Hermes Trismegisto, uma figura simbólica que une as sabedorias do Egito e da Grécia Antiga. Seu objetivo é transmitir as leis universais que regem tanto o cosmos como a mente humana, revelando como o entendimento dessas leis pode levar à maestria espiritual e o autodomínio. A essência do Caibalion é resumida em sete grandes princípios, conhecidos como os princípios herméticos, que explicam o funcionamento da realidade em todos os planos, físico, mental e espiritual. Caballion ensina que compreender e aplicar esses sete princípios é alcançar a sabedoria hermética, viver em harmonia com as leis do universo, transformar a mente e elevar a consciência ao nível do todo. É o caminho do autodomínio e da iluminação interior. Então, o primeiro princípio é o mentalismo. Então, o todo é mente, o universo é mente. Tudo que existe tem origem na mente universal, uma consciência infinita chamada o todo. O universo ali é uma criação mental e tudo que experienciamos é manifestação dessa mente. Quando o ser humano compreender isso, entende o poder criador dos pensamentos e aprende a moldar a realidade através da consciência. Então, quando a gente compreende, né, que a manifestação da mente, né, ela é do todo, né? Nós temos o poder de criar pensamentos, né? Então a gente pode criar a nossa realidade quando a gente aprender a utilizar esse princípio. Próximo princípio é o princípio da correspondência. O que ele quer dizer? Então, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Há uma harmonia entre todos os planos de existência: o espiritual, o mental e o físico. E as leis que regem o macrocosmo, que seria o universo, são as mesmas que regem o microcosmo, que somos nós. Então, as mesmas leis, né, impostas para o universo são as mesmas leis impostas para nós, seres humanos, encarnados. Compreender essa correspondência ajuda a perceber a unidade entre o divino e o humano, entre o cosmos e a alma. Princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Tudo no universo está em constante movimento vibracional, desde a matéria mais densa até o espírito mais elevado. Tudo vibra, só que em frequências diferentes. Ao elevar a nossa vibração por meio de pensamentos, emoções e práticas espirituais, mudamos o nível de realidade com o qual interagimos. Então, a gente sabe que a nossa vibração, ela interfere na nossa realidade. Então, quanto mais nós vibrarmos mais alto, melhor será a nossa realidade. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, tudo manifesta pares de oposto, luz e sombra, quente e frio,
amor e ódio. Mas os opostos são apenas extremos de uma mesma essência, variando apenas em grau. Compreender isso permite transmutar estados mentais, transformando medo em coragem, tristeza em alegria, ignorância em sabedoria. Então, quando a gente está mal, está com medo, né, a polaridade é a coragem. Se a gente aprender a mudar, né, essa polaridade, a gente transforma o medo em coragem, a tristeza em alegria, né? A gente consegue fazer o contrário. Às vezes a gente consegue transformar a alegria em tristeza, mas a gente também tem que aprender a trabalhar o outro lado da polaridade. Princípio de gênero. O gênero ele está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. Tudo no universo contém em si o aspecto masculino e feminino, que não se refere a sexo biológico, mas a polaridade criadoras. O masculino simboliza o princípio ativo, emissor e racional, enquanto o feminino representa o princípio receptivo, intuitivo e gerador. A harmonia entre esses dois aspectos é essencial para toda a criação e equilíbrio espiritual. Então, quando a gente conseguir equilibrar o nosso princípio do gênero, o nosso lado masculino e o nosso lado feminino, né, não referente a sexo biológico, mas referente aos princípios ativos, aos princípios que eles têm. Então, nós vamos conseguir um equilíbrio. Princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo sobe e desce, tudo se move como um pêndulo. O universo se apresenta através de ciclos e movimentos rítmicos. Tudo flui, cresce e depois retorna. Exemplo, as marés, né? Elas estão cheias e vazadas. As estações sempre mudam. Os humores sempre mudam, assim como a vida e a morte. Reconhecer o ritmo universal ajuda o ser humano a manter o equilíbrio em meio às mudanças, entendendo que tudo é passageiro e cíclico. Tudo possui ciclos e é passageiro. Toda dificuldade que você tem vai passar, assim como toda felicidade que você tem também vai passar, porque é um princípio do ritmo. Princípio da causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, e todo efeito tem a sua causa. Nada acontece por acaso. Cada acontecimento é resultado de uma lei universal da causalidade. Os sábios aprendem a ser causas conscientes, em vez de simples efeitos das circunstâncias. Assim, assumem o controle do próprio destino, criando deliberadamente sua realidade. Então, o que a gente tem que entender? Tudo que a gente causa, ela vai gerar um efeito. Tá? Um exemplo: se eu me cortei e eu não cuidar, pode ter um efeito, pode infeccionar. Então toda causa tem um efeito. Assim como se eu pratiquei algo para alguém ou contra mim, vai ter um efeito. Então é só para a gente. É uma passagem rápida sobre as leis herméticas, para a gente ter ideia sobre esses princípios. E é muito recomendo para vocês lerem o livro O Caibalion, né, que vai esclarecer mais profundamente esse tema. Então, gente, é isso. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscreva no canal para que esse material possa chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço. Tchau, tchau.